horas e 32 minutos. Estamos ao vivo para 11 cidades pela Cabo Net, e agora a Cabo Net 22 transmitindo o nosso programa em alta definição em HD. Obrigado a todos que estão nos assistindo. O programa Fala a Verdade está chegando. Eu quero cumprimentar aqui o nosso convidado, Dr. Oney Fontes. Ele é da diretoria da AA Alcoólicos Anônimos. Dr. Oney, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Nilson. É um prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação falando em nome dessa entidade Alcoólicos Anônimos. E ao seu lado está o Daniel Matias, ele é organizador da 10ª Festa Country, aqui da região oeste de Osasco. Isso, Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo também. Boa tarde a todos os amigos, o Nilson. Prazer estar participando aqui dessa programação. E vamos aqui informar, né, um pouquinho dessa... Vamos falar da festa e dos convites que você trouxe para nós, que nós vamos distribuir para vocês aí. E eu vou passar o número do nosso WhatsApp, deve estar aparecendo daqui a pouco na tela. Esse número que está aí, ó, 958935075. Eu tenho 10 convites aqui, ó. As pessoas que mandarem pergunta, depois, os 10 primeiros que mandarem pergunta, vai ter direito a vir para passar aqui na TV e pegar o convite para a 10ª Festa Country Gospel, no estacionamento da fita. Nós vamos falar sobre essa festa daqui a pouco. Aqui ao meu lado está o Gurupi Martins, está me auxiliando aí. Boa tarde, Gurupi. Boa tarde. Boa tarde. Gurupi Martins. Hoje vai ter uma boa disputa. Ele é o Ney, eu sou o Wisney, mas ninguém conhece como Wisney, então vai como Gurupi Martins. Boa tarde, Nilson. Boa tarde aos nossos convidados. Isso aí, nós estamos vendo a minha imagem no retorno em HD, é uma coisa maravilhosa, alta definição. Doutor Oney, como tudo começou o senhor era um alcoólatra, como que funciona? É alcoólatra, acabou indo para lá e acabou virando diretor ou não é dessa forma? Não, realmente são daquelas coincidências na vida, Nilson, que ocorrem. Eu, como médico, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, eu fazia um trabalho voluntário numa pastoral da saúde, num bairro da periferia da cidade onde eu trabalho até hoje, a cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, e lá comecei a atender muitos alcoólicos. Até que um dia fui procurado por membros da Irmandade Alcoólicos Anônimos, que funcionavam também naquela igreja, e que pediram que eu passasse a encaminhar aquele pessoal que vinha com sintomas decorrentes do abuso da bebida alcoólica para que fossem frequentar as reuniões. Eu passei a fazê-lo e notei que essas pessoas, esses pacientes que eu encaminhava para eles, já não voltavam com aquela regularidade. Notei que funcionava como um tratamento, vamos dizer assim, entre aspas, do alcoolismo. E de lá começou então uma amizade entre nós e a Irmandade Alcoólicos Anônimos, e anos depois eu fui convidado para fazer parte da direção nacional de Alcoólicos Anônimos, onde me encontro até hoje, e tive a oportunidade de testemunhar e ajudar essa Irmandade a salvar vidas, porque Alcoólicos Anônimos salva vidas, porque as pessoas não têm a noção de que o álcool é uma droga poderosa, uma droga perigosa, uma droga lícita, porém perigosa, e que é a droga que mais mata. As pessoas não têm noção que o álcool é a droga que mata mais do que todas as drogas ilícitas reunidas, porque era uma droga lícita, permitida, estimulada, propagandeada, e com isso, efetivamente, o efeito do álcool é devastador. E a partir de que momento a pessoa é considerado já um alcoólatra? A partir do momento que ele experimenta pela primeira vez ou depois, quando percebe que já está havendo vício pela bebida? Veja bem, é uma coisa que vai num crescendo. Ela percebe que, no início, ele se julga um etilista social, como a maior parte de nós somos. Mas nós sabemos que, estatisticamente, 15% da população, e isso é uma estatística mundial, tem a doença alcoolismo. O que significa que o álcool para essas pessoas tem um efeito muito potencializado. O álcool age no sistema da recompensa, que é aquela área do sistema nervoso central, que tudo que dá prazer pede mais. E nessas pessoas que têm a doença alcoolismo, o prazer do álcool é muito grande. Então, no fim de um certo tempo, ele percebe que ele não consegue controlar a bebida, porque o efeito é muito forte. Doutor, o senhor falou em 15%, mas como é que a entidade vê exatamente o alcoolismo? Como que é isso? É uma doença? O que é? É uma doença. Inclusive, é uma doença rotulada pela Organização Mundial de Saúde como sendo uma doença crônica, progressiva e incurável. Não tem cura. Uma pessoa que tem a doença alcoolismo, ele será sempre portador dessa doença. No meu caso, por exemplo, eu parei de beber bebida alcoólica, vai fazer agora 4 anos. Eu continuo ainda correndo risco.
Veja bem, se você é um etilista social que nunca teve problema, você bebia assim, mas sabia a hora de parar, não, isso não tem problema. Quem é etilista social não tem problema nenhum. Eu parei por causa da diabetes. Não, diabetes, perfeito. Vi que o médico recomendou, eu parei. Foi uma atitude muito boa. Álcool, autorizou até tomar de vez em quando um vinho, falou permitido. Mas nem vinho eu tomo. Não, mas você não tem problema, você é um etilista social, não está nos 15%. Sim. Agora, esses 15%, eles no fim de um certo tempo não conseguem beber moderadamente. Então, eles são obrigados a parar, senão vão pagar um preço alto. De pessoas que, quando não tem a cachaça, a bebida, chega a tomar álcool puro. Isso é comum, muito comum. Às vezes até desodorante, acontece sim, isso mesmo. Com muita frequência. Eles tomam álcool puro, qualquer coisa. Terrível. É uma compulsão que a pessoa não se controla. Doutor, só tem uma tabela para dizer o seguinte, eu só tomo socialmente só nos finais de semana, mas daqui a pouco ele começa a tomar segunda, terça, quarta. Tem uma tabela para dizer, não, eu só tomo um cálice, não sou. Tem não, isso? Não existe uma tabela, mas é o bom senso. Uma pessoa que consegue beber um cálice de vinho, ou como o Nilson falou, ele tomava dois cálices de vinho, alguma coisa, mas sabia como parar, ele não tem problema da doença alcoolismo. Agora, aquele que o álcool tem um gatilho que faz com que... É pior do que o fumo em certos aspectos, né? Em certos aspectos, sim. Porque ele não consegue parar. Ele começou a beber, ele vai se tornar realmente... vai entrar naquela fase até de coma alcoólico, muitas vezes. Então ele não consegue parar mais. O álcool tem um efeito muito potencializado no organismo de quem tem a doença alcoolismo. Só um momentinho, agora eu vou falar um pouco com o Daniel Matias, que ele é organizador da 10ª Festa Country, que vai se realizar no dia 22 de agosto agora. Estou aqui com propagandinha aqui. E ele trouxe aqui 10 convites, viu, para distribuir aí para as pessoas. E nós resolvemos distribuir esses convites para as pessoas que mandarem perguntas aqui, tanto para o Valnei, o doutor Olney, quanto ao Daniel, sobre as entrevistas, e nós vamos distribuir esses convites depois. Os 10 primeiros já vão receber. Os 10 que mandar pergunta aqui, o número do nosso telefone WhatsApp está aparecendo na tela aí, aparece constantemente, está aí agora, 95893-5075. Você pode mandar pergunta para nós, ou então pelo e-mail que está embaixo, aí, contato@tvosasco.com.br. Ô Daniel, essa 10ª festa Country está reservada para fazer lá no estacionamento da Fito. Qual a expectativa de público que vai ter lá? Olha, Nilson, nós já estamos, nesse momento, com 11 mil ingressos para a festa vendidos. Sim. Então a expectativa é que a gente consiga alcançar aí por volta de 14 a 15 mil pessoas no período da festa. A festa que começa às 2 da tarde e vai até às 10 da noite. Então nós compreendemos que nesse período a gente possa ter uma rotatividade de até umas 14 mil pessoas na festa. Por que quer fazer uma pergunta? Vai lá. Pois é, eu fiz até uma cabeça aqui que fala que o mundo country está em festa. E veja bem, não estou falando da festa de Barretos, mas sim da 10ª Festa Country Gospel da cidade de Osasco. O público evangélico já representa quase 30%. E todo mundo pensa, o tripé de grande festa, bebida, música e mulher. Se for o homem, e o homem, no caso. Como é que a festa country gospel entra nesse circuito aqui? Teremos bebida ou não teremos bebida, só música? Não, teremos, né? Mas interessante que é uma festa genuína para a família. Por ser gospel, quer dizer evangelho, então é uma festa voltada para o público evangélico. Então é uma festa muito familiar. Essa, por ser a 10ª edição, nós já temos tido uma crescente com essa festa e, graças a Deus, nunca tivemos um acidente, não tem briga. Então é um tipo de festa que a família vai realmente para poder se divertir, vai beber, mas não é bebida alcoólica, né? A gente até diz que tem um crentão lá para poder beber, Nilson, que é um chá de gengibre, doutor. Crentão. Gostei. E é uma festa para a família, as pessoas se divertem muito, temos as atrações, né? Tem praça de recreação infantil, touro mecânico, vamos ter show com duplas sertanejas que cantam música que fala de Deus, que traz uma mensagem de paz, é um momento de muita descontração. A atração principal lá vai ser André e Felipe. André e Felipe. Uma dupla sertaneja famosíssima. Isso. Uma dupla muito conhecida, principalmente aqui no interior de São Paulo, né? Que tem por tradição de realizar mais festa desse cunho, mas
Com certeza Osasco vai conhecer agora essa dupla e é muito boa. E outro chamativo aqui é o sorteio de um carro 0 km, comitiva, vão vir as comitivas, com comidas típicas, recreação infantil. Legal, parabéns aí. Está interessado aí, dia 22 é amanhã, né? Hoje nós estamos já é amanhã. Amanhã, a partir das 14 horas, no estacionamento da Fita, na Rua das Camélias, no 67, no Jardim das Flores. Parabéns mesmo. Ô, doutor Onei, vamos falar de novo sobre o Alcoólicos Anônimos. O Alcoólicos Anônimos existe há quantos anos? Existe há 80 anos no mundo e há 68 anos no Brasil. E ela tem salvado milhares de vidas nessa... E existe em mais de 180 países. E em todos eles a tônica é a mesma. Só por hoje eu não vou ingerir nem uma gota de bebida alcoólica. Esse só por hoje é uma atitude muito sensata, muito sábia, porque nós sabemos que tudo que você programar não fazer para o resto da sua vida, torna-se muito difícil. Mas se você só por hoje dá, isso nesse só por hoje, todos os dias sendo renovados, exatamente, só por hoje é renovado esse voto, e todos os dias, com isso a pessoa consegue ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos sem beber. Eu vou falar uma coisa para o senhor, que é igual ao que eu fiz, a minha promessa quando eu parei de fumar, já faz 34 anos que eu não fumo mais. Parabéns. O dia que eu peguei meu cigarro, que tinha nascido a minha primeira filha, que era praticamente o preço de 1 litro de leite, eu olhei bem e falei, eu não vou fumar mais. A minha filha precisa se alimentar e meu vício não vai tirar esse leite da minha filha. Aí eu pensei comigo, eu vou estar sempre na metade do tempo que eu vou parar de fumar. Nunca vou dizer eu parei de fumar. Quando alguém pergunta, eu falo, não, estou na metade do tempo. E é mais ou menos isso, né? E nunca mais voltei a fumar mesmo. Porque eu sempre estive na metade da minha ansiedade de parar de fumar. Isso é psicológico, mas realmente funciona. Funciona mesmo. E a recuperação? O senhor tem índices? Como é que é a recuperação? A recuperação é fantástica, né? E o mais importante, Gurupi, é que essa recuperação é uma recuperação física, recuperação emocional, social e espiritual. A pessoa recupera fisicamente porque o álcool ele detona todo o organismo, né? Ele age em todo o corpo, detonando todos os nossos órgãos. É uma recuperação mental e emocional, porque ele detona também e leva até a demência alcoólica quando a pessoa não para de beber e bebe moderadamente muitos anos. E recupera a família, porque a família é a maior vítima do paciente alcoólico. Era isso que eu ia falar. Como deve ser o papel da família na recuperação do alcoólatra? Tem um papel importantíssimo, Gurupi. A família é fundamental, porque existe inclusive um braço de Alcoólicos Anônimos chamado Al-Anon, que é a reunião dos familiares dos alcoolistas, as mulheres, filhos, ou no caso quando a mulher é alcoólica, do marido, dos filhos. Eles se reúnem para saber como lidar com o seu paciente alcoólico. E ali eles aprendem como lidar. E efetivamente eles podem dar uma contribuição fantástica na recuperação do alcoolista. Só para dizer para o senhor que nós estamos colocando lá o plantão do Alcoólicos Anônimos. Tem 2 telefones lá, o 3315-0440, 3315-0216. É para as pessoas que estiverem interessadas em obter informações, é só ligar. Esse é o plantão da Grande São Paulo, não é isso, doutor? Exatamente. Esse plantão funciona durante 24 o horário horas. Comercial, não é isso? Exatamente, horário comercial. E as pessoas podem ligar, que serão acolhidas sempre com muita dignidade, com muito respeito. É sempre preservado o anonimato. As pessoas não precisam ter medo, porque o anonimato é uma das pedras fundamentais. É sempre preservado, porque existe um preconceito muito grande contra o alcoólico. O pessoal tem ideia que alcoolismo é um vício, uma falta de caráter, falta de moral, quando é uma doença. E ninguém tem preconceito contra o diabetes. Um paciente portador de diabetes, que também é uma doença crônica, progressiva e incurável, que nem o alcoolismo, ninguém tem preconceito. Mas contra o alcoólico tem. Então é preservado o anonimato para preservar justamente a dignidade desse paciente alcoólico. O que leva o alcoólatra a óbito é o fígado, é isso? Todos os órgãos são atingidos. O fígado já está no princípio do óbito. Veja bem, o fígado ele metaboliza 98% do álcool que nós ingerimos. Sim. Então ele é o órgão mais detonado. Mas muitas vezes o paciente morre de pancreatite, que é o pâncreas, que é outro órgão muito atingido. Infarto por causa da miocardite, que é também fruto do alcoolismo, tem uma miocardite alcoólica. Outras vezes de derrame, porque atinge o sistema nervoso central. Ele atinge todo o organismo, sem exceção. Sem falar que muitos cânceres estão diretamente ligados ao consumo do álcool. O câncer de bexiga é muito mais ligado a quem bebe. O câncer de mama na mulher
É 10 vezes maior na mulher que bebe do que A na mulher incidência não para ter alcoólica. câncer de mama da mulher, se ela for alcoólatra, é 10 vezes maior. 10 vezes maior. E no Então, homem, câncer de próstata. não de bexiga. Da bexiga? Bexiga. É muito maior do que naquele que não bebe. Então, o álcool, ele potencializa todos os tipos de câncer. E se a pessoa for alcoólatra e fumante? Aí você realmente está assinando a atestado de óbito com Aí uma a antecedência bomba grande. completa. É uma bomba relógio prestes a explodir. Porque, veja bem, o câncer de faringe, por exemplo, está muito ligado, aumenta 5 vezes em quem fuma. E aumenta mais 10 vezes em quem bebe. Então, se ele fuma e bebe, evidentemente a chance dele vir a ter esse câncer é muito maior. E a consequência da diabetes para quem bebe? É muito forte, porque o diabético ele tem que manter uma dieta equilibrada, você sabe muito bem disso. E o álcool, efetivamente, ele não tem caloria alguma, ele tem uma caloria vazia. Ele vai simplesmente detonar mais ainda o pâncreas daquele diabético, porque o pâncreas já não está produzindo a insulina, e evidentemente vai piorar as condições físicas e desse paciente. A Alcoólicos Anônimos dá assistência médica, algum tipo de assistência para os alcoólicos? Não, lá não assim? fazemos assistência médica. O Alcoólicos Anônimos funciona através justamente de 12 passos fantásticos, chamados 12 passos, são passos espirituais, que fazem com que aquele alcoolista, ele reveja a sua vida, faça uma análise, uma auto-introspecção, e ele vai verificar que ele consegue transcender aquela compulsão pelo álcool através desses 12 passos. E através da força que um dá para o outro. Porque a própria definição diz que Alcoólicos Anônimos é uma irmandade onde homens e mulheres compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver o seu problema comum e ajudar outros a se recuperar do alcoolismo. Seu Onesto Fonte, o senhor falou exatamente o seguinte: o que os Alcoólicos Anônimos faz e o que ele não faz em relação ao paciente nesse Doutor, caso? eu vou só pedir um instantinho, que nós estamos ouvindo no sinal para nós entrarmos no intervalo, que é esse fundo que está tocando aí. Nós vamos chamar o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, já nesse segundo bloco, hoje entrevistando o Dr. Oney Fontes, da diretoria da AA Alcoólicos Anônimos, e também o Daniel Matias, que é organizador da 10ª Festa Country de Osasco, que vai se realizar amanhã, no sábado, lá no campo da Fito. Vocês já chegaram algumas perguntas aí, né, grupinho? Então, olha aqui, ó, para quem está mandando perguntas, as pessoas que estão mandando perguntas, as 10 primeiras, eu tenho 10 convites aqui para a Festa Country, aqui, que o Daniel está anunciando para nós, essa festa aqui, olha, certo? Festa Country, então basta passar aqui na TV e pegar o ingresso, tá bom? A semana que vem vocês passam aqui, hoje ainda. Não tem que ser hoje, porque amanhã é verdade, o evento amanhã tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Amanhã a TV também acho que não está nem funcionando aqui, fica passando, não tem programas ao vivo no sábado. Mas passa aqui que tem uns 10 convites aqui, ó, vai ser interessante participar dessa festa. Pode fazer as perguntas aí. E a Marta, estou falando, a Marta de Souza, final telefone 9714, já ganhou ingresso. A senhora Neide Martins também. Sandra Noronha, final 4197, vai receber também um convite. E o seu Mário Silva. Aproveitando a pergunta da jovem Marta de Souza, ela pergunta para o senhor Oney, eu vou junto com a minha pergunta também. A fé e a igreja pode ajudar na cura de pessoas que passam por esse problema? E a pergunta que eu fiz, quando a pessoa vai a essa entidade, ela acha o seguinte: eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer tudo mais. O que a entidade não faz ou não obriga o paciente a fazer? Ótima pergunta, Gurupi. A fé ajuda em tudo na vida, todos nós sabemos disso. E a fé é fundamental. Os valores espirituais, eles são enfatizados nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Agora, uma coisa importante que se diga é que Alcoólicos Anônimos não é filiado a nenhuma seita, nenhuma religião, e aceita pessoas de todas as religiões, sem exceção. Apenas, e não é obrigada a nada. A pessoa lá não é obrigada a contribuir com nada, apenas uma contribuição espontânea de acordo com as suas possibilidades, e não é obrigado a seguir nenhuma diretriz. Apenas será acolhido de uma maneira muito respeitosa
e incentivado a ficar 24 horas na sobriedade. Apenas isso. E Alcoólicos Anônimos não faz nenhum tratamento, apenas dá aquela força, aquela energia que emana daquela rede protetora, e nós sabemos que hoje tudo funciona em rede. Lá é uma rede protetora dos seus membros, onde um dá força para o outro e todos, irmanados, conseguem transcender a compulsão terrível pelo álcool provocada pela doença alcoolismo. Doutor Onei, se o alcoólatra for menor de 18 anos, o pai ou a mãe levar, é bem recebido lá por ser menor? Sem dúvida alguma, Nilson. E, há uns 10 anos atrás, quando eu estive pela primeira vez na cidade de Cuiabá, fazendo uma palestra lá em Alcoólicos Anônimos, tive a oportunidade de conhecer uma menina de 14 anos que fazia a sua recuperação em Alcoólicos Anônimos. Ela começou a beber com 11 anos, aos 13 anos uma pessoa amiga a levou ao AA e ela estava lá. Alcoólicos Anônimos acolhe a todos, indistintamente, não tem limite de idade, de sexo, de religião, não tem limite de escolaridade, acolhe a todos, negros, brancos, indígenas, jovens, velhos, adultos, crianças. Transexuais, o que for. Transexuais, não existe preconceito. Nada. Exatamente, lá não existe preconceito contra quem quer que seja. Tá certo. Tem mais uma pergunta aí, Gurupi? Tem da Neide Martins. Ela gostaria de saber, o senhor falou que tem os Alcoólicos Anônimos no Brasil inteiro, e ela está preocupada de saber na cidade de Carapicuíba, ela é representante de Carapicuíba. Tem algum telefone, por exemplo, que a pessoa possa ligar? Precisar da ajuda do Lira, que está aqui. Não, veja bem, ela, através desses telefones, tem o telefone que está exatamente, ela pode central, ligar tá para aí, um desses então? telefones e lá, evidentemente, ela poderá se informar, as pessoas darão a informação para ela tranquilamente. É só ligar nesses 2 números aí, olha, que está aparecendo aí. Exatamente. E a pessoa dá informação ao endereço de Carapicuíba, sim. Mas eu vou dar alguns endereços aqui de Osasco que eu recebi aqui. Foi boa essa pergunta que eu já passo aqui, ó. Grupos em Osasco e região. Cristo Operário, Rua Vitório Tafarello, 384, primeiro andar, sala 4, quilômetro 18. São Paulo da Cruz, Rua Imperatriz, número 119, Jardim Santo Antônio. Reuniões terça, quarta, quinta e sextas-feiras, às 20 horas. Domingos e feriados, às 9 horas. Luz da Pira, Rua General Labatute, no Jardim Piratininga. Reuniões segunda a quinta, às 20 horas. Domingo, às 19. Valor da Vida, Avenida Santo Antônio, 1090, na Catedral, no prédio da Catedral, no Jardim Bela Vista. Reuniões de segunda a quarta, 19h30, sábado, 19 horas, domingo às 18. E Amor e Paz, na Rua Arão Adler, número 91, no Parque Continental, no Jaguaré. Reuniões terça, quarta e quinta, às 20 horas. Todas as reuniões são abertas e aí está o telefone da Grande São Paulo aí, para o horário comercial, e o plantão de 24 horas é o telefone 3315, e se nós esquecemos de passar lá para a nossa... para gerar o caractere, mas tudo bem, eu passo aqui para vocês. O plantão 24 horas, 3315 9333. Foi o que a Sandra já estava perguntando, a Sandra Noronha, ela quer saber como é que a pessoa faz para levar o paciente, o alcoólico. Veja bem, ela pode levar... É difícil de convencer, né, doutor? Exatamente, Esse é o grande problema, né? esse é o grande problema, o A pessoa convencimento. nunca reconhece que é um alcoólatra, né? Jamais. Chega até um ponto, para cair a ficha, às vezes a pessoa tem que estar, que nós chamamos de fundo do poço. Que coisa incrível, né? Tem que estar realmente lá, totalmente desacreditado, liquidado, é muito comum acontecer isso. Mas quando ele chega, ele será muito bem recebido num grupo de Alcoólicos Anônimos, e os grupos que o Nilson acabou de citar aí, Gurupi, todos eles estão preparados para receber. Só ir a um desses grupos ou telefonar para um daqueles telefones, que haverá orientação adequada, e as pessoas serão recebidas com dignidade, com respeito, com carinho, serão muito acolhidas e vão se sentir efetivamente membros pertencentes a um grupo que resgata a vida na sua plenitude. Nós estamos falando aqui também sobre a 10ª Festa Country, a ser realizada amanhã no estacionamento da Fito. E está aqui o Daniel Matias, organizador. Ô Daniel, nós falamos do sorteio do carro, mas vai ter mais sorteios lá, não é só o carro, né? Vamos ter sorteio durante toda a programação da tarde até a noite. Vamos ter fogão, micro-ondas, bicicleta, televisores, liquidificador. Vai ter, a cada 30 minutos nós vamos ter um sorteio de alguma coisa para estar presenteando as pessoas que estarão participando. Você falou até a noite, encerra que horas? Encerra às 22 horas. Começa às 2 da tarde e vai até às 22 horas.
Tá certo. Então, vamos passar novamente o endereço aqui do estacionamento da Fito. É Rua das Camélias, 167, Jardim das Flores. Todo mundo sabe onde é a Fito, né? É fácil de chegar até lá, né? E o endereço mesmo? É Rua das Camélias, 167, Jardim das Flores. Bem fácil, né? Fácil, estacionamento da Fito. 10ª Festa Country Gospel. Parabéns pelas iniciativas de fazer festas nesse sentido, viu? Maravilhosa, viu? Muito bom. Como é uma festa country, está associada a alguma entidade, Daniel? Ela é promovida e organizada pela Missão Carismática Brasileira, em parceria com o Instituto Elos, que é um serviço de assistência social organizado pela própria igreja e gerido pela própria igreja. E toda a arrecadação da festa é destinada a um projeto social, ou seja, a festa mantém os projetos sociais que são organizados e geridos pelo Instituto Elos, em parceria com a Missão Carismática Brasileira, que é uma igreja evangélica, presidida pelo apóstolo Gilson, aqui da cidade de Osasco mesmo, e já há alguns anos, né, esse trabalho vem sido construído realmente para poder suprir e estar atendendo as famílias. Hoje o Instituto Elos está sediado lá o endereço é novo, então eu não sei dizer, mas eu sei que é no Jardim Conceição, próximo à Fundação Bradesco. Então, mas aqui tem um site aqui na internet de regulamentos e maiores informações. É o www.mcb.com.br/Festa Country. A pessoa entra lá, tem todas as informações, né? Tem. Tá certo. Mais pergunta aí, Gurupi? Estou esperando o pessoal ligar, tem muita gente já ligando, mas a senhora Sandra, a Neide também perguntou de Carapicuíba. Uma pergunta aqui que eu acho que, como posso saber se sou alcoólico mesmo? O beber socialmente ou nos finais de semana? Essa é uma pergunta do Mário Silva, final telefone 1239, desde já o nosso agradecimento. Agradecer as pessoas que estão ligando para nós aí, que o tema é muito importante, viu? Acho que quantos por cento das famílias brasileiras têm problema de alcoolismo, antes de eu responder aqui? 15%. Quer dizer, do total de famílias brasileiras, 15% não, a estatística que não falha. É uma coisa gigantesca. A pergunta excelente essa do Mário, viu, Mário? Uma pergunta ótima. E, efetivamente, o diagnóstico da pessoa ser ou não alcoólica é facilmente feito pelo próprio alcoolista ou pelos familiares. Existe, inclusive, um folheto que você poderá pegar num desses telefones aí, tem o endereço do escritório de serviços locais aqui de Osasco. Você pode pegar um folheto que são 12 perguntas que você pode fazer para saber se tem problemas com álcool. E aquelas perguntas vão fazer com que a própria pessoa possa fazer o seu diagnóstico. São perguntas como, por exemplo, primeiro, você já percebeu que você não consegue ficar mais do que 15 dias sem ingerir uma gota de alguma bebida alcoólica? Outra pergunta, você já notou que os seus familiares estão reclamando do seu modo de beber? Outra pergunta, você já percebeu que você já faltou algumas vezes ao trabalho devido ao excesso de álcool? Ou então, se você é daquelas pessoas que aqui numa festa sempre dá uma gorjeta para o garçom para ele servir mais você de bebidas alcoólicas? São perguntas que vão traçar um roteiro mostrando... Você já percebeu que você tentou de beber, de mudar do destilado para o fermentado, para ver se consegue beber socialmente? Então, são perguntas que vão fazer com que aquele alcoólico acabe percebendo que ele tem problemas com álcool. É uma coisa muito interessante. É uma pergunta, eu acho que vem encaixar bem aqui, do Teles Costa, final telefone 4927. Ele pergunta, há índices de recaídas? A pessoa vai a primeira vez, depois volta. E ele também quer saber qual o percentual de recuperação registrados nos alcoólicos. Veja bem, Gurupi, nós não trabalhamos em Alcoólicos Anônimos com estatísticas. Vocês não vão atrás de reincidência? Não. Nós vamos atrás do reincidente. Nós vamos atrás da pessoa. Sabe que é reincidente, a pessoa parou de vir porque... Exatamente. Não, ele nunca, lá não existe aquela culpa, não existe aquele estigma de que a pessoa recaiu, ele é estigmatizado em absoluto. As portas estão sempre abertas. Se ele recaiu 1, 2, 3 vezes, ele será sempre acolhido. E outra coisa importante, por motivo algum, nenhum alcoolista ele pode ser expulso de um grupo de alcoólicos anônimos. Por motivo algum. Pode fazer o que for, ele sempre será acolhido, porque ele é um doente. Nunca se pode fechar as portas para uma pessoa doente. Ali é como se fosse o hospital dele, entre aspas, porque ali ele está sendo acolhido, está sendo compreendido e os seus iguais sempre o acolherão.
Então ele nunca será estigmatizado em momento algum. Doutor, eu acho o seguinte, eu acho que a lei brasileira, ela favorece muito ao consumo do álcool. Mesmo com algumas restrições aí de evitar em determinados horários propagandas de cerveja, quer dizer, propagandas de bebidas mais fortes, elas não são mais permitidas na televisão. Você não vê mais propaganda de 51, Velho Barreiro, parece que não tem mais, não sei, estou falando. Tem uma Não sei certa se é restrição. permitido, parece que não é mais permitido, mas a cerveja ainda é permitido porque em determinados horários nós vemos a propaganda da cerveja. Não tem como mudar isso, doutor? Realmente, a sua observação, Nilson, é muito boa, muito Estímulo. importante. O cigarro já incrível. não tem mais. Não, Graças exato, a Deus não existe mais. exatamente. Parou. Você veja bem, quantas milhares de vidas foram salvas depois que se teve o bom senso de proibir cigarro. a propaganda de cigarro no Inclusive, horário o cowboy nobre. da Marlboro lá que Exato, fazia morreu de câncer, morreu câncer de pulmão. de câncer de fumo. Exatamente. Agora, o lobby, o poder da indústria de bebidas parece ser mais forte do que a de cigarros, porque até hoje não houve alguém das autoridades da área de saúde do governo federal que proibisse tal comportamento de cigarro. esporte. Exatamente. É uma incoerência. Patrocinado por uma Incoerência empresa de total. cerveja. Exatamente. O Campeonato Brasileiro está sendo patrocinado por uma empresa que fabrica cerveja. Exatamente. Isso aí é muito... inclusive, Nilson, um problema muito sério é que esse apelo, você percebe que as propagandas são focadas no jovem. Sempre aparecem jovens, rapazes e moças muito bonitos, em posições assim, de vitória, vencedores, ingerindo a sua bebida alcoólica. Isso acaba levando aquela propaganda subliminar para o jovem, de que o álcool é igual a vencedores, igual a vitória, quando é exatamente o contrário. Isso aí é muito sério. Infelizmente, a nossa autoridade de saúde não acordaram para isso. Outra pergunta que eu vou fazer para o senhor. A lei seca, a partir do momento que foi instalada a lei seca no Brasil, as pessoas que consumirem bebida alcoólica não mais poderem dirigir com bafômetro, tudo, punindo com multas, reduziu um pouco o consumo de álcool ou não? Sem dúvida, reduziu. Valeu. Não tem a menor dúvida, reduziu. Apesar de que até hoje nós vemos pessoas que provocam acidentes graves com perda de vida porque estão desobedecendo a lei seca. Infelizmente. Mas que houve uma redução apreciável, nós não temos a menor dúvida. Isso aí houve. Favoreceu. Sim. Favoreceu, sem dúvida Mas nenhuma. ainda está branda. Eu acredito que ainda porque acontece tantos acidentes graves aí com óbito, com mortes, até de crianças, de senhores de idade, pessoas que às vezes estão andando na rua, o carro bate, a pessoa foge. E nós não vemos falar em condenação, né? Condenação sempre cesta básica, alternativa. Eu não acho que teria que se apertar mais esse cinto aí, doutor? Sem dúvida nenhuma. E você vê que nos Estados Unidos e na Europa são raros os acidentes com morte ou acidentes graves provocados por quem está dirigindo alcoolizado, porque as leis são mais severas, a punição é mais forte. O carro seria um revólver, uma arma poderosa, e quando o motorista ingere o álcool, seria justamente a munição que está entrando naquela arma para disparar a qualquer momento. Né? Eu sou mais radical que você, eu acho que não é um revólver, é um canhão. Um canhão. É um canhão. Ótimo. Porque a pessoa, quando ela ingere bebida alcoólica, os seus reflexos diminuem muito. Ela não consegue mais executar uma manobra que muitas vezes nós temos que executar na direção de um carro rapidamente, sob o efeito de uma bebida alcoólica. É uma coisa terrível. Tem mais pergunta aí? Pois é, eu acho que o Daniel vai ter que providenciar mais convites. Estamos recebendo mais perguntas de Fabrício Sanches, da Fátima Guedes e da Tereza Carmo. Final telefone 9742. Nosso agradecimento a todos vocês. Agora uma pergunta que me deixou um pouco meio preocupado. Não sei se eu entendi um pouco errado. Ele fala: eu adoro excessos, de vez em quando com os amigos. Isso, porém, não me classifica como um alcoólatra. O alcoolista. O alcoolista, do jeito que ele está. Veja bem, alcoolista e alcoólatra são sinônimos, é a mesma coisa. Eu acho que ele tem que fazer essa análise, porque se ele faz isso de uma maneira assim, frequente, eu acho que ele tem que botar suas barbas de molho. Senhor, não é ele que tem que fazer, os que rodeiam ele tem que fazer a análise dele. Também, né? A pessoa Também. geralmente, não. Eu não sou. Exatamente. Social. Exatamente. E outra coisa, você observou muito bem, ele tem que ouvir um pouco o que a família acha disso, o que seus amigos acham disso, e fazer uma introspecção e ver se efetivamente ele se enquadra ou não. Esse Fabrício, eu acho que ele teve a primeira questão, ou pelo menos a coragem de falar um tema que eu acho que é muito preocupante, a questão dos amigos. Muitas vezes a pessoa bebe
Não simplesmente por ele, mas simplesmente para dizer para os amigos que eu consigo beber, eu sou forte. É isso aí. O senhor está ouvindo aí, ó? Estamos falando assim, olha, vai entrar um intervalo, a técnica mandando um sinal para mim. Nós estamos hoje entrevistando o Dr. Oney Fontes, da diretoria da Alcoólicos Anônimos, inclusive ele é diretor da Alcoólicos Anônimos nível Brasil, né? E ele está hoje compareceu para uma ótima entrevista para falar dos alcoólatras. E temos também aqui hoje o Daniel Matias, que é organizador da 10ª Festa Contra, a ser realizada amanhã no estacionamento da FITO. E dizer a vocês que nós estamos transmitindo a partir de hoje a nossa imagem em alta definição em HD pela TV, pela geradora Cabo Net, canal 22. Temos também o canal Net e o canal Cabo Net normal, que é o canal 6, Net canal 3, e a Cabo Net agora canal 22 em alta definição. Você está assistindo aí pela Cabo Net canal 6, né? Mude aí para o canal 22, você vai ver como melhora muito a imagem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o último bloco. Fala a verdade, esse é o último bloco. Hoje entrevistando o Dr. Oney Fontes, da diretoria da Alcoólicos Anônimos, também Daniel Matias, organizador da 10ª Festa Country, que vai se realizar amanhã, esse sábado, no estacionamento da FITO. Ele mandou aqui 10 ingressos. Você pode falar o nome dos que já ganharam ingresso aí, grupo? Senão as pessoas continuam achando que já tem ingresso. Por favor. Vamos lá então. Teles Costa, você já ganhou ingresso. A senhora Marta de Souza, Neide Martins, Mário Silva, o senhor Fabrício Sanches, a Fátima Guedes, a Tereza Carmo, Sandra Noronha e o seu João Pedro, telefone final 7714. Tá, então já ganharam os ingressos, não tem mais ingressos agora, né? Ainda tem mais um, vamos dar mais um então. Tá. Para você que ligar agora. Tá ok, Retira tá certo? da TV Osasco, trazer o RG. Retira aqui, só me passa o endereço aí, diretor, da TV Osasco. Você tem Virgínia Aurora Rodrigues, 218. Essa rua é a esquina do Mercadão Municipal de Osasco. Chegou no Mercadão, você entrou pela João Batista ali, do seu lado esquerdo, a primeira travessa na esquina é a TV Osasco. Traga o RG para comprovar a pessoa, o endereço, a pessoa que realmente está aqui o nome cadastrado, que para pegar o ingresso para amanhã, entrar lá e curtir essa festa gospel a partir das 14 horas e vai até as 22 horas. Vai ter sorteio de automóvel, comitiva com comidas típicas, recreação infantil e a dupla sertaneja André e Felipe. Tá certo, Gurupi? Isso mesmo. Doutor Oney, o senhor tem viajado muito pelo país, né? Sua função na Alcoólicos Anônimos é viajar o país inteiro, né? Sem dúvida, Nilson. E essa viagem me proporciona o privilégio de conhecer grupos nos mais diversos rincões. Desde o Amazonas, que região norte, né, tem uma realidade, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já tive várias vezes. Tem índios também, né? Tem entre os índios, tem sim. Aliás, Eles os índios estão com esse péssimo hábito de beber muito. É um problema muito sério na parte indígena. E nós temos lá no Amazonas grupos dentro de aldeias. É uma coisa interessante. E a realidade do Brasil é fantástica, né? Tem como o senhor se caracterizar todos os estados que o senhor já foi, todos os estados brasileiros? Tem algum estado que o senhor acha que é o estado que mais consome álcool? Tem como definir isso? Não tem como. O que a gente percebe é o seguinte, há certas cidades em que se consome muito álcool, principalmente as cidades muito frias. Por exemplo, a gente vê em Campos do Jordão, tem um consumo muito grande de álcool, né? Uma cidade muito fria. O consumo é maior nas cidades mais frias. Mais frias. Mas, por outro lado, no Nordeste, que são os lugares quentes, tem lugares também que o consumo é muito alto. É uma cervejinha gelada, né? Pois é, tem uns gostos para tudo, né, Nilson? Infelizmente, né? E o fator econômico, o senhor consegue ver isso como fator econômico em alguns momentos? Na verdade, não, porque tem para todos os gostos. Você pega a pinga, por exemplo, a cachaça, é muito barata. Né? Exatamente. É que nem a droga pesada. O crack é muito barato. Já a heroína é cara, mas tem para todos os gostos. Agora a cachaça vem em umas garrafinhas de plástico pequeno para bolso, né? A pessoa compra e já põe no bolso. Exatamente. Então o negócio é muito democratizado, né? Infelizmente. Então pega o rico, o pobre, né? Avança rapidinho. Pega o rico, o pobre, não tem... Sim. E essa doença, eu costumo dizer que é a doença mais democrática que existe. Pega o rico, o pobre. Em Alcoólicos Anônimos, Gurupi, para você ter uma ideia, tem grupos que tem lá, e convivendo numa boa.
pedreiros, carpinteiros, médicos, tem muitos médicos alcoólicos, médicos, promotores, juízes, tudo convivendo numa boa, porque todos têm a mesma doença. E outra coisa, né, o senhor não está aqui proibindo a pessoa de consumir uma droga, um álcool, vai falar droga, desculpe, consumir uma bebida alcoólica, que é prazeroso, tomar uma caipirinha, tomar um drink, mas de forma bem social mesmo, só de vez em quando, aí tudo bem, né, doutor? Nós estamos alertando para as pessoas que não podem fazê-lo. Pode cair no que vício. Quem tem, não é vício, é uma doença. Quem tem a doença alcoolismo, a pessoa às vezes já nasce com a doença é familiar, o Nilson. Tem famílias que tem várias pessoas. Então? Não diria hereditário, é familiar. Hereditário é uma coisa muito forte, né? Sempre vai herdar aquilo. Não. Tem famílias em que o pai tem a doença alcoólica, 2, 3 filhos têm, 3, 4 filhos não têm. É inteiramente aleatório. E essas pessoas que têm a doença alcoólica não podem consumir nunca. Agora, quem bebe socialmente, nada contra, não tem problema nenhum. Quem não tem a doença alcoólica pode se dar ao luxo de eventualmente beber uma coisa ou outra. Mas quem tem a doença alcoólica, esse... Mas eu falei agora há pouco para o senhor das leis brasileiras, eu fiquei muito, revoltado ontem. O senhor Gilmar Mendes, lá no julgamento do Supremo Tribunal, relator do processo que está correndo lá sobre a portabilidade de drogas, ele concordar que a pessoa pode, para consumo próprio, ter a droga guardada em casa ou com ele mesmo. Poxa vida, que estímulo para a pessoa consumir mais droga ainda, né, gente? É assim que se resolve o problema? Isso é extremamente perigoso. A mesma coisa no caso do álcool, permitir que a pessoa beba, vai beber à vontade. Sabe? E essas leis brasileiras que não pegam. É proibido vender bebida alcoólica para menor. E o menor entra no bar e toma, tudo bem, não tem fiscalização nenhuma, doutor. Exatamente. Não chega ninguém para punir lá o proprietário do bar, do restaurante. Não tem uma fiscalização. Anda com a latinha na mão na praia, não tem ninguém para fiscalizar. Sabe, esse país aqui é uma coisa maravilhosa, quando é para beneficiar o outro lado. O lado bom, não. Fica o lado ruim. Poxa vida, não acho que não é dessa forma que vai resolver os problemas. Não vai. Não vai. Tinha que se proibir a propaganda de bebidas alcoólicas na TV, sim. Cerveja, qualquer tipo de bebida. Tá? As pessoas que, o senhor fala, tem a doença. A pessoa vê tomando uma cerveja, puxa, não tomei minha cerveja agora, já vai no boteco comprar cerveja e tomar, né? Exatamente. É um estímulo, né? E lógico que os produtores, as grandes empresas fazem o lobby deles, estão certos, fazem o lobby deles. Então, eles estão rindo de uma orelha a outra, né? Estão rindo e ganhando muito, muito, muito. Tanto que essa empresa de cerveja aí parece que é uma das maiores do mundo já, né? Exatamente. Essa empresa que engloba a Skol, a Brahma... Ambev. Exatamente. Exatamente. Você vê, e uma coisa curiosa, um paradoxo, né? Nós estamos vivenciando no Brasil uma crise muito séria. Crise financeira, política, social, econômica. Mas nas crises aumenta o consumo de álcool. Aumenta. Quer dizer, as empresas do ramo de bebidas faturam ainda mais nas crises. A depressão faz consumir mais o álcool. E, o álcool e a droga. Por outro lado, o álcool e a droga leva a mais depressão. Fecha um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Exatamente. Que coisa impressionante. Quais são os maiores depoimentos? O que é que a pessoa chega e fala o seguinte, eu comecei a beber, por qual motivo? Os motivos são os mais variados, Grupi. Ela bebe porque está triste ou bebe porque está alegre. Ela bebe porque brigou com a esposa, bebe porque está aí bem com a esposa, porque, veja bem, há uma cultura mundial das comemorações serem regadas a álcool, a bebida alcoólica. O Natal, por exemplo, que é uma festa da cristandade, é regada a álcool, o pessoal consome álcool. Ano Novo, álcool. Carnaval nem se fala, Carnaval já é uma festa pagã, né? Ainda não é o caso. Mas o Natal não tem porquê, né? Você consumir álcool. Mas enfim, aniversário de crianças. Recentemente eu fui ao aniversário do meu neto lá no Rio de Janeiro. Felizmente a minha filha não deixou entrar álcool naquele dia, lá naquela. Eu fiquei muito feliz. Mas é comum. Você vai no aniversário de criança, a bebida alcoólica correndo solta ali. Churrasquinho, as crianças acham normal aquilo. Não é churrasquinho, cervejinha. Então é um negócio realmente errado. Eu vou confessar para o senhor que tudo que o senhor está falando eu fiz na minha vida. Certo. Esse é aniversário das minhas filhas, eu fazia umas festas maravilhosas. Ele chegou aí na minha casa quando eu morava no Metalúrgico. Parecia que a festa não era de criança, era somente para adultos. Eu cometi esses pecados na minha vida. Mas hoje, graças a Deus, eu não faço mais, eu não bebo mais bebida alcoólica, que eu seja um dos exemplos para vocês. Eu parei de beber já faz quase 4 anos, e eu não bebia da forma que a gente vê por aí, eu bebia socialmente, mas mesmo assim resolvi parar de beber, eu não bebo mais. Eu vou nas festas, eu não tenho vontade de tomar cerveja, nem a sem álcool eu bebo, porque eu não tenho vontade, nenhum tipo de bebida alcoólica, eu tomo refrigerante, diet,
água. Prefiro tomar água mineral do que até tomar refrigerante. Se tiver água mineral, aquelas garrafinhas, eu prefiro. Para cuidar da saúde da gente. A saúde é muito importante. E na hora que você estiver lá com o seu pezinho entrando na cova, aí não adianta se arrepender mais. Então, se arrependa agora, dá tempo de recuperar, né, doutor? Sem dúvida. Quantas pessoas já não se recuperaram aí? Nós temos um exemplo aqui com a gente, aqui, que está aqui, que auxilia o senhor aí, que está filmando, né? Lira. Ele reconhece, mas nunca mais, né? Pena que não pode aparecer, porque as pessoas que do alcoólico no trabalho não podem mostrar o rosto, não é isso? Exatamente. O anonimato é um dos pilares de Alcoólicos Anônimos. É um dos pilares, porque protege o alcoolista daquele preconceito que existe até hoje, porque todo mundo acha que o alcoolismo não é uma doença, é uma falta de vergonha na cara, falta de caráter, falta de moral, quando na verdade é uma doença séria. E também é meio entre homem e mulher, né? Atualmente sim. As mulheres, elas realmente, elas são vítimas de um preconceito mais intenso ainda por serem mulheres. E por isso elas raramente mostram a cara, costumam beber mais no recôndito dos seus lares. Mas procuram, já estão procurando com mais intensidade. Tá certo. O AA de Osasco Central é aqui na Catedral, hein, pessoal? Pessoal, eu li aqui agora há pouco, na Catedral, não é isso, Lio? Catedral, então as pessoas que quiserem ir no AA Central aqui de Osasco, na Catedral, todos os dias lá, à noite, é só se informar, ligar nesse telefone que está aparecendo aí, olha, eles dão todas as informações para vocês. Tem mais pergunta aí, né, Grupi? Pois é. Quem é o último que ganhou o convite? O Jonas, final telefone 469, ele já aproveita e faz uma pergunta. Tenho amigos que por conta do alcoolismo perderam muitas coisas, principalmente os amigos. Aliás, os amigos têm preconceito quanto ao doente alcoólico. Não é isso? Sem dúvida. E cadê a ajuda dos amigos? O Jonas faz essa pergunta. Eu vou mais além. Os amigos que ainda provocam a pessoa porque está parando de beber, fica provocando. Que é isso? Você não vai parar nada, você vai voltar logo. Que é isso? Tal. Não é isso mesmo? Incentivo e ao mesmo tempo estimula a pessoa a voltar a beber. Exatamente. Muito amigos, né? Exatamente. Isso aí é muito frequente, né? É muito comum. Você frisou muito bem, estimulam a beber e depois abandonam o sujeito porque ele encara aquilo. Mas muitas vezes esses amigos são etilistas sociais, não tem a doença. E aquele que começou a beber tem a doença, aí não consegue parar mais, aí ele é hostilizado, como se fosse uma falta de vergonha na cara, falta de força de vontade, quando na verdade é uma pessoa que precisa de mais ajuda, Olha, porque doutor, senão não vai parar. O Lira está aqui, ele foi vizinho meu lá do Metalúrgico, Conjunto dos Metalúrgicos, eu já perdi a conta de quantas pessoas, amigos meus lá do Metalúrgico, já não existe mais, já foram embora por problemas de alcoolismo. Perdemos muitos amigos, ele pode confirmar para o senhor depois, inclusive o irmão dele. Perdeu o irmão, problemas, teve um infarto fulminante, um grande amigo nosso lá, o Lira, lá do Metalúrgico, sabe? Perdemos. Fora ele, muitas pessoas que vão, chegar a um ponto de se definhar, ficar magro, sabe? O bar está abrindo de manhã, já está lá no bar, encostado no balcão, é uma coisa horrível. É uma doença realmente... É a doença das perdas. Terrível. E quem perde mais, na realidade, a partir desse momento, é a família. A família, o pai, se não tiver pai, o filho, a esposa, a mãe. Que situação terrível que leva ao álcool, né? É a doença das perdas, né? Vai perdendo tudo. No fim, ele perde o emprego, perde a dignidade, perde a família perde tudo, e a saúde. Doutor. E vai embora cedo. E no emprego não é considerado como doença, né, doutor? Atualmente já está sendo reformulado isso. Atualmente né? já existe, graças a esse trabalho feito por Alcoólicos Anônimos, os empregadores já estão acordando para ser doença, tanto que em várias indústrias de grande porte existe um grupo alcoólico anônimo dentro da indústria. Dentro da empresa. Mas é um tremendo no profissional, né? E acaba perdendo o profissional por causa do álcool. Exatamente. Eles estão percebendo que é mais econômico para a empresa investir na recuperação daquele profissional do que demiti-lo. Verdade. Temos uma pergunta aí, Guto? Finalizamos já. Finalizamos? Então, tá. Então nós vamos encerrar as perguntas agora, mesmo que chegue. Depois nós passamos para o doutor, porque nós já estamos a poucos minutos de encerramento do programa, não é isso? E falar de novo do Daniel Matias, que está aqui hoje para anunciar a 10ª festa contra o gospel. Daniel, fala novamente da festa aqui, nós vamos encerrar daqui a pouco o programa. Fale, fique à vontade para falar da festa. O que a pessoa tem que fazer para... Quanto que é o ingresso lá para entrar lá? O ingresso custa R$10, que dá direito aos sorteios. Então nós temos uma urna que vai estar lá desde o início. A pessoa adquire o ingresso que vai estar sendo vendido lá na porta também. Deposita o ingresso na urna, tem o canhoto que permanece com ela.
ela não precisa necessariamente permanecer o tempo todo na festa, até porque se ela tiver o canhoto lá, depois nós vamos estar divulgando pelo site, a pessoa até pode anotar o número do telefone lá na hora que colocar o seu ingresso dentro da urna, nós vamos estar entrando em contato para que ela possa estar recebendo o prêmio que pode ser entregue na quantia até mesmo em dinheiro, embora seja sendo sorteado um carro, nós vamos entregar o prêmio também em dinheiro, de acordo com a opção daquele que for o ganhador. Deixa eu só dar um recadinho para vocês. Está gostando do programa? O doutor aqui, o doutor Ney Fontes, ele realmente está dando uma aula sobre o vício do álcool, né? Ele é da diretoria da Alcoólicos Anônimos, uma entrevista maravilhosa, quero agradecer até a presença dele aqui hoje, que é uma entrevista maravilhosa. Se você está gostando, esse programa de hoje será representado hoje ainda às 22 horas. Então, indique para as pessoas que assistem. Olha, assista que é muito bom, assista lá que se tem problema na família, assista lá que vai estar o doutor Onei lá falando sobre uma metodologia de como faz para a pessoa parar de beber, o recurso de ir ao Alcoólicos Anônimos, começar a participar. Então hoje, às 22 horas, esse programa é representado e também você pode, se você não tem, a pessoa não tem televisão para assistir o programa, não tem o canal da NET, não tem o Cabo NET, não tem problema. Você pode assistir pela internet, pela www.tvosasco.com.br. 22 horas em ponto começa o programa, a nossa representação desse programa de hoje. Tá certo, Gurupi? Tem mais alguma pergunta para fazer para o Daniel, que nós já estamos encerrando? Bem rapidinho, tem alguma pergunta? Não, pergunta final, acho que é isso mesmo, amanhã, o horário, não é isso? A partir das 2 da tarde até as 22 horas, uma festa para toda a família, né? Tem parte para as crianças se divertirem, para o papai, para a mamãe, para o filho, para o adolescente, toda a família é muito bem-vinda. Quem não for evangélico também pode participar. Pode ir, é para toda a comunidade. Tá certo. Doutor, obrigado pela participação, meu Daniel. Obrigado mesmo. Doutor Onei, muito obrigado pela sua participação. Eu queria bem rapidinho que o senhor fizesse suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço a você, Nilson, ao Gurupi, a oportunidade de falar dessa Irmandade. Eu só queria encerrar com uma frase que sintetiza bem. Essa Irmandade Alcoólicos Anônimos salva vidas. Procure-a e você poderá salvar a vida de um familiar seu. Parabéns pelo seu trabalho voluntário na Alcoólicos Anônimos. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria muito que daqui a algum tempo o senhor voltasse novamente a essa TV. Com prazer. Para continuarmos essa entrevista, para continuarmos essa campanha contra o vício do álcool, sabe, através do Alcoólicos Anônimos. Com o maior está à prazer. disposição de vocês aqui, tá bom? Com o maior prazer. E tenha certeza, Nilson, que com esse seu programa você ajudou a salvar algumas vidas. Não tenha dúvida, eu fico muito contente com isso. Obrigado, Gurupi, pela participação comigo aqui. Tá muito bom? obrigado, Nilson. Eu que agradeço e obrigado. Muito boa aula mesmo ao doutor Onei e também ao Daniel, que é essa festa Country Gospel, né? Muito obrigado, Nilson. Estou à sua inteira disposição. Nós temos ainda um pouquinho de tempo aí, se quiser falar mais algumas coisas aí, Gurupi, fique à vontade. Você vai lá na festa ou não? Vou lá. Eu também vou fazer o possível para aparecer lá, vamos ver. Eu tenho muitos compromissos amanhã, mas eu vou fazer o possível, tá bom? Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Nosso programa volta quarta-feira, na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus, bom final de semana. Água mineral, água de coco, é uma coisa maravilhosa, né, doutor? Sem dúvida. Tome sua aguinha aí, tudo bem. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a semana que vem.